Olá, tudo bem? Eu sou o Pablo Felipe e você está no canal Um Pouco Coxinho de Direito. Estamos percorrendo a Lei das Eleições, Lei 9.504 de 97. Agora falarei sobre o artigo 6º, que trata sobre a coligação partidária. Pois bem, o que é uma coligação partidária? É um ente despersonalizado que reúne dois ou mais partidos com objetivo claro de participar de determinada eleição. Tem o seu período de vida, por assim dizer, pré-estabelecido, que vai desde a convenção partidária, onde decide-se instituir a coligação, até a diplomação dos eleitos. Importante, então, enfatizar que não se trata de uma pessoa jurídica, muito embora a coligação partidária possua personalidade judiciária, ou seja, pode ser parte em um processo, uma demanda judicial, possui essa legitimidade tanto para atuar no polo ativo como no polo passivo. E a coligação partidária, ela atuará diante da justiça eleitoral e durante o processo eleitoral como se um partido fosse, de tal forma que os partidos que fazem parte desta coligação não poderão, como veremos aqui na análise dos parágrafos do artigo 6º, se manifestar de forma individualizada, em regra. Pois bem, lembrando que a coligação já faz parte da nossa história desde o primeiro Código Eleitoral, que é de 1932. Outro ponto importantíssimo é, então, que a emenda constitucional 97 de 2017 extinguiu a possibilidade, vedou a possibilidade da criação de coligações para as eleições proporcionais, de forma que hoje nós temos apenas a coligação na eleição majoritária. Um ponto importante, então, é compreendermos, enfatizando mais uma vez, que a coligação justamente ela tem uma existência por tempo certo e tem um objetivo específico, participar de determinado pleito, em determinada circunscrição eleitoral. Ela vai, então, da convenção até a diplomação dos eleitos. Excepcionalmente, a doutrina e jurisprudência admite que a coligação possa manusear uma ação de impugnação ao mandato eletivo ou mesmo um recurso contra a diplomação, que são instrumentos que só podem ser manuseados justamente após esse período. Então, excepcionalmente, ela detém essa legitimidade. Pois bem, o artigo 17, parágrafo 1º da Constituição Federal, nos diz então que é assegurado aos partidos autonomia para definir a sua estrutura interna, estabelecer regras sobre a escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento. Veja bem agora, e para adotar os critérios de escolhas e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a celebração nas eleições proporcionais. E aqui nós temos mais uma regra interessante, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas de âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Então nós temos aqui, também, nesse trecho que eu enfatizei, a chamada desnecessidade da chamada verticalização, ou seja, uma vez que no âmbito de uma eleição presidencial, por exemplo, é formada uma coligação, esta não precisa ser obedecida, seguida pelos mesmos partidos no âmbito da eleição governamental, estadual, por exemplo. Então não há essa verticalização, essa obrigatoriedade. É possível caso os partidos queiram, mas isso não é obrigatório. E esse ponto foi enfatizado no parágrafo 1º a partir da emenda 52 de 2006, muito embora, historicamente, nunca houve essa obrigatoriedade, a não ser um breve período ali, motivo pelo qual surgiu a emenda 57 de 2006. Pois bem, nós vamos aqui ler o artigo 6º da Lei das Eleições, que diz que é facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para a eleição majoritária. Então, lembrando que a circunscrição é o território onde ocorre determinada eleição, determinado pleito. Então, na municipal temos a circunscrição, que é o município. Nas eleições estaduais, o estado. Nas federais, o estado, que elegerá determinado senador e deputado federal. E na eleição presidencial, por óbvio, a federação é a circunscrição. Então, nesta circunscrição é facultado então ao partido criar, aos partidos criarem a coligação. Essa coligação terá denominação própria e poderá ser a junção de todas as siglas dos partidos que a integram.
sendo a elas atribuídas, então, a essas coligações, diz o parágrafo 1º do artigo 6º, que elas possuem prerrogativas, uma vez criada a coligação, ela possui prerrogativas e obrigações próprias do partido político. Então ela atuará como se um partido político fosse, como se uma agremiação partidária fosse, no que se refere ao processo eleitoral, ok? Devendo então funcionar desta forma perante a Justiça Eleitoral, tanto que deverá ter um representante que fará então as vezes de presidente de partido diante da Justiça Eleitoral. O parágrafo 1º A nos diz que a denominação não poderá coincidir, incluir ou fazer referência a nome ou número de candidato, nem conter pedido de voto para partido político. Então, essa nomenclatura ela é composta com as legendas, então partido X, Y, Z, partido P, e pode ter algum nome, ok? Desde que obedeça essa regra do parágrafo 1º A. Pois bem, na propaganda da eleição majoritária, diz o parágrafo 2º, ou seja, na propaganda, uma vez que não temos mais eleição proporcional com coligações, obrigatoriamente a coligação deverá ficar clara ali, demonstrar quais são os partidos, quais são as legendas que fazem parte. Por quê? Aí nós temos o princípio do direito à informação do eleitor, conforme também está no artigo 242 do Código Eleitoral. Então o eleitor que está vendo ali o anúncio daquele candidato a prefeito precisa saber, deve saber quais legendas fazem parte da proposta quais as legendas que estão aliadas com aquele candidato. Pois bem, o parágrafo 3º, por sua vez, nos fala sobre algumas outras regras que devem ser seguidas nessa formação. Então, o inciso 1 vai dizer que na chapa da coligação, quem vai se inscrever como candidato? Ora, aqueles que foram escolhidos pelos respectivos partidos que fazem parte daquela coligação. No inciso 2 vai dizer que o pedido de registro deve ser assinado pelos presidentes dos partidos, ou pelos delegados dos partidos, ou pela maioria ali do órgão partidário de cada partido, ou pelo representante. Representante que no inciso 3 diz que os partidos integrantes da coligação devem designar. Não é uma opção, é obrigatório. Deve haver um representante que terá atribuições, como eu já disse, de presidente de partido. Tanto é que o entendimento jurisprudencial é de que esse representante é quem deve outorgar procuração para o advogado atuar perante a Justiça Eleitoral. De forma que, ainda que todos os presidentes dos partidos envolvidos na coligação o fizerem, assinar essa procuração, outorgar essa procuração, isso não é aceito. O representante que deve fazê-lo, porque ele atua como se fosse presidente de um partido, ok? Lembrando que a coligação atua de forma como uma unidade. Tanto é que o partido que faz parte de uma coligação, ele não pode, como veremos daqui a pouco, agir de forma individualizada durante o processo eleitoral. É como que abrir-se mão da sua autonomia, abrir-se mão da sua personalidade. O inciso 4 diz que a coligação será representada perante a Justiça Eleitoral pela pessoa designada na forma do inciso 3 ou delegados indicados pelos partidos, ok? Pois bem, aí tem nas alíneas, não vou ler aqui para não cansá-los, o número de delegados conforme a circunscrição, ou na zona, ou no estado, ou perante o TSE. Parágrafo 4º é importante. O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada, ou seja, em regra, o partido coligado ele não atua de forma isolada, não pode ser acionado no processo eleitoral, não pode acionar, manusear as ações eleitorais durante o período eleitoral, essa é a regra. Okay? Então o parágrafo 4º traz a exceção dizendo, olha, o partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral, isso durante o processo eleitoral, ok? Que vai, volto a dizer, da convenção até a diplomação dos eleitos, ok? Essa é a nossa linha do tempo aqui. Quando questionar a validade da própria coligação. Então, esse partido isolado pode questionar, ok? A criação da própria coligação, se desobedecer o estatuto do partido ou alguma coisa do gênero. Pois bem, e mesmo isso durante um período, tem uma janela para isso, que é durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final, atenção, o termo final para impugnação de registro de candidatura. Bom, o registro de candidatura, veremos em momento oportuno, ele possui um procedimento que está na Lei Complementar 64 de 90. No seu parágrafo 3º nos diz que, uma vez que os pré-candidatos apresentam os seus requerimentos à Justiça Eleitoral, esses nomes são publicados. Uma vez publicados, os legitimados podem impugnar esses pedidos de registro de candidatura. E o prazo é de 5 dias desta publicação.
Então, voltando aqui para o parágrafo 4º, o partido político isoladamente pode questionar a legitimidade da coligação desde a convenção. Até quando? Até que cesse esse prazo para impugnar o pedido de registro de candidatura. Ok? Pois bem, parágrafo 5º, já quase encerrando, nos diz que a responsabilidade pelo pagamento de multas decorrente de propaganda eleitoral. Então sabemos que uma das sanções que decorrem da propaganda eleitoral irregular é a multa. Então aqui o parágrafo 5º ele faz uma distinção entre o candidato, o respectivo partido, e os demais partidos que façam parte da coligação. Então diz que a responsabilidade por pagamento dessas multas é solidária entre quem? Entre o candidato e o respectivo partido. Os demais partidos que façam parte da coligação não respondem por eventual multa, veja bem, oriunda de desobediência às regras de propaganda eleitoral. Essa regra também está prevista no Código Eleitoral, no artigo 241, parágrafo único. Ok? Lembrando que nós temos uma nova figura em nosso ordenamento, que é a federação partidária, que será objeto do próximo vídeo, que não se confunde com a coligação. Então a coligação, apesar de fazer parte da nossa história eleitoral, desde o Código de 1932, ela, nas eleições proporcionais, desvirtuava a representação da legenda partidária. Vimos em vídeo anterior que a legenda partidária tem uma força muito grande na eleição proporcional, a ponto do eleitor poder votar não no candidato, mas na legenda. Uma vez que eu tenho uma coligação, essas legendas somem. O indivíduo acaba votando na coligação, naquele conjunto de legendas, e não na legenda propriamente dita. Então veja bem, daí que sempre se questionou essa situação que trazia uma certa irracionalidade no que diz respeito ao sistema proporcional, não no majoritário. O sistema majoritário se mantém, e é uma certa necessidade, porque você imagina os partidos menores, que têm uma dificuldade natural de participar de uma eleição, por exemplo, para governador, para presidente, para prefeito, que são eleições custosas e mais complexas do que eleições para o legislativo. Ok? Então daí, em 2017, com a emenda constitucional 97, nós tivemos então essa vedação expressa, ok? De forma que hoje a coligação existe apenas para a eleição majoritária, muito embora exista a figura da federação, que pode ser realizada tanto para a eleição majoritária como para a eleição proporcional, conforme veremos em vídeo próximo, ok? Espero que tenha ficado claro. Esse assunto é de grande relevância. Fico na guarda dos comentários. Agradeço por estar inscrito em nosso canal. Obrigado por estar curtindo. E os comentários é que tem nos feito continuar essa série tão importante nesse ano que nós temos, que é o de 2028, com as eleições federais, eleições estaduais e federais. E presidenciais, melhor dizendo, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.